Olá, olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um O Que Sobrou do Meu Dia. Esse podcast onde eu tenho meus devaneios e as minhas catarses pessoais do que sobrou do meu dia, na esperança de que isso possa preencher alguns minutos do seu. Eu sou a voz da sua consciência, mais vulgarmente chamado de Pato, e eu vim aqui para perguntar para você se você também está vivendo nesse apocalipse climático que eu estou. E não sei se você é sudestino assim como eu. Caso não seja, eu estou te informando. Nós aqui do Sudeste estamos passando por uma semana bem difícil com muitas chuvas. A chuva, principalmente para nós paulistas, é um fator meio problemático, né? Porque ela é um fenômeno da natureza que testa a sua paciência. E por que ela testa a sua paciência? Porque vivendo numa grande metrópole, a partir do momento que cai um pingo de chuva do céu, absolutamente tudo na cidade fica disfuncional. O trânsito, o transporte público, a internet, alguns lugares a energia elétrica, alguns outros lugares o próprio fornecimento de água. Então, para nós aqui da Terra da Garoa, isso é um inferno, né? Apesar da cidade ser chamada de Terra da Garoa, é quase como uma maldição pra gente, né? E nada pior que isso, dessa maldição, que é o fato que a gente, às vezes, é obrigado a utilizar o guarda-chuva. O guarda-chuva, objeto esse amaldiçoado, que é uma criação da humanidade que falhou. Ela é na minha ideia, na minha percepção, como ferramenta de utilidade, né, do nosso cotidiano, principalmente nesses dias, principalmente de chuva, é um equipamento que ele não funciona. Você pode estar pensando na sua casa. Claro que funciona. Como não? Quando tá chovendo, você abre o guarda-chuva e aí ele te protege. Mas é que tá. Eu não acho que protege, porque o lugar mais vulnerável do seu corpo, que é o seu pé, ele fica desprotegido dentro da chuva. Então eu acho que se é um objeto que se propõe a te guardar da chuva e deixa o teu pé passar, ele não tá te guardando, né? E assim, eu posso desenvolver melhor a respeito disso, que é o fato de que, pra mim, você molhar o seu pé numa chuva, molhar a sua meia, é uma das piores sensações da Terra. Às vezes, eu acho que talvez tomar uma chicotada ou tomar um tiro no joelho seria mais prazeroso do que passar o dia com a sua meia molhada. Essa parte do nosso corpo, que é uma das nossas extremidades, e ficar com o pé molhado durante o dia é uma situação desagradável, é uma situação ruim, porque você fica com aquele pé gelado. Porque, por exemplo, se você se molha, você molha o corpo, você molha seu ombro, sua coxa, sua cabeça, assim, poucos minutos depois que você saiu da chuva, você começa a ter sinais de que tá secando, né? De que aquela umidez está indo embora. Seja lá por fator de que mudança de temperatura, teu corpo tá absorvendo. No pé, não. No pé, se você molha sua meia, se você pisa numa poça, se chove no seu pé, o teu pé, ele entra num estado de puro congelamento e umidade, né? E isso é uma situação desconfortante, uma situação ruim, porque isso pode gerar algum tipo de micose no seu pé, e por ser uma extremidade do seu corpo, você não tem uma corrente sanguínea constante ali que vai aquecer e, consequentemente, vai secar, e pelo fato de estar, sei lá, no seu tênis, na sua bota, em algum lugar, fica pior ainda para aquela umidade se dissipar. Então eu acho uma experiência terrível. Eu particularmente lembro de um dia, quando eu ainda estava na faculdade, e eu estava saindo do meu trabalho, e estava caindo uma chuva, assim, uma chuva mediana, e já estava até acabando a chuva, pra ser sincero. Eu parei, tinha acabado de sair do meu trabalho, eu estava indo em direção ao metrô para ir para minha faculdade, e enquanto eu estava parando para fazer a travessia num cruzamento, um carro passou, e ele não passou muito rápido, ele passou com uma força suficiente para que uma poça fizesse uma ondinha e molhasse exatamente da metade da minha canela para baixo. Eu lembro dessa cena porque eu senti minha alma descolando do corpo naquele momento, entendeu?
Porque a água veio, molhou meu pé, eu senti a água lentamente abraçando os meus dedos dos meus pés, assim, aquele frio tomando conta de mim. E a partir daquele momento, meu dia acabou. Meu dia acabou, eu pensei, ok, vou pra minha casa. Chega, não deu. Pra mim, acabou. Eu tinha um trabalho pra entregar naquele dia, eu falei, foda-se, eu não vou passar o resto do meu dia com meu pé molhado. Principalmente indo pra faculdade. E voltando ao guarda-chuva, o guarda-chuva ele não protege seu pé, né? Ele protege a parte superior do seu corpo, e essa parte que é a mais vulnerável pós-chuva, ele não protege. Então eu acho que é um equipamento que falhou. Entendeu? Principalmente porque as pessoas não sabem utilizar o guarda-chuva. Muitas das vezes você vê pessoas assim andando na rua durante uma chuva com o guarda-chuva debaixo de uma marquise. Quando você tá de guarda-chuva, as pessoas não andam do seu lado, porque os respingos que caem no guarda-chuva dela respingam nas pessoas do lado, que muito provavelmente ou estão sem guarda-chuva, ou estão dividindo o guarda-chuva, e aí vê que o propósito do guarda-chuva que ela está utilizando tá falhando, porque o respingo do guarda-chuva da pessoa do lado está caindo nela. Então você vê que é um objeto que ele tem que ser utilizado de forma isolada, porque quando você está usando em grupo, ela perde seu propósito, entendeu? É um objeto que a gente, como sociedade, tem que olhar e falar, ok, isso aqui não funciona, nós precisamos abrir mão disso, a gente precisa superar o guarda-chuva, né? Então, por favor, classe, cientistas, de engenheiros, por favor, vamos pensar num objeto pelo mais resistente e mais funcional que o guarda-chuva. Um guarda-chuva esse que muitas das vezes é imposto pra gente de forma social, né? Você tá saindo do seu trabalho e tal. E aí tá chovendo, e aí você pensa, putz, vou ter que esperar um pouco mais a chuva passar para conseguir ir para minha casa. Aí aparece o seu chefe com o guarda-chuva e te oferece uma carona debaixo do guarda-chuva dele. E aí é aquela experiência que você mais quer, tomar uma chuva e ir de ombrinho com ombrinho com uma carona com o seu chefe, entendeu? Aqui em São Paulo, principalmente, eu não sei se vocês sabem, se você é de São Paulo, você vai entender. De uns anos para cá, principalmente pouco depois da pandemia, uma empresa chamada Rentbrella, ela, em parceria com o plano de saúde Unimed, eles criaram um sistema de totens que espalharam por toda São Paulo de fornecer guarda-chuva para as pessoas. Mas ele não é um sistema assim muito funcional. Para mim, ele parece mais um esquema de pirâmide, um esquema meio coercitivo, e eu vou te explicar o porquê. Dentro da Rentbrella, quando você vai com seu celularzinho lá, lê o QR Code, eles te liberam um guarda-chuva. Guarda-chuva esse que vem todo estampado com uma estampa da Unimed, né? Que imagina você pensar ter que andar com um guarda-chuva escrito Unimed Saúde, né? Incrível. E aí a proposta deles você aluga um guarda-chuva, tem várias gavetas nesse totem, você retira um guarda-chuva e você tem até 24 horas para devolver esse guarda-chuva a custo zero, né? Se você não devolve, você acaba pagando uma multa lá irrisória, mas, né, por muitas vezes você pensa, putz, é uma multinha de R$2,80, R$5, não lembro, eu não sei como é que tá o valor. Antes era um valor assim bem troco de pinga, mas de qualquer forma, no final do dia, ter um guarda-chuva com estampa da Unimed são as duas coisas que eu mais odeio na vida. Uma das coisas que eu mais odeio na vida, que é guarda-chuva e plano de saúde. Definitivamente eu não quero ficar com isso pra mim, entendeu? Então essa empresa espalhou pela cidade esses totens com vários guarda-chuva, e você pode pegar o guarda-chuva num dos totens e devolver em outro. Só que a sacada do negócio tá na hora da devolução, né? Porque é definitivamente impossível você conseguir devolver esses guarda-chuvas, né? Você tem que ter assim, uma persistência
feroz para você conseguir concluir com sucesso uma devolução desses guarda-chuvas. Porque sempre, em qualquer lugar que você tenta devolver, você vê lá aquele monte de compartimento vazio, mas na hora que você lê o QR Code, ele fala, esta máquina não tem compartimentos disponíveis, ela está totalmente cheia, procure alguma outra máquina. Ou seja, é um sistema feito para você ficar com esse guarda-chuva e ter que dar esses trocados para essa empresa, entendeu? Eu tô contando essa história porque recentemente eu passei por isso, eu acabei alocando um dos guarda-chuvas num dia que estava muito caótico aqui em São Paulo. Loquei um desses guarda-chuvas para eu conseguir me deslocar do prédio do meu trabalho até o metrô. E aí, ao chegar no metrô, não consegui devolver, porque estava nessa situação de tem gavetas disponíveis para você conseguir entregar, mas a máquina fala, não tem. Beleza, pois então, eu pensei, eu faço pelo menos 2 baldeações até chegar na minha casa. E tem outras estações, outros totens nessas estações onde eu consigo devolver esse guarda-chuva que eu peguei. Lê do engano. Eu passei por todas essas estações. Ou não tinha conexão de Wi-Fi, por conta, né, de ser uma estação muito no subterrâneo, então não chegava sinal, e a conexão do Wi-Fi, que o próprio metrô fornece, é uma bosta. Ou ele dava aquela mensagem de, aqui não tem gavetas. E você claramente está vendo uma gaveta lá. E nesse vai e vem, eu acabei fazendo um report, falou, tô tentando devolver, tá falando que não tem, mandei uma foto, mas tem. E assim, eu fiquei durante pelo menos uns 4 dias tentando devolver essa merda desse guarda-chuva, até que finalmente uma das máquinas aceitou a devolução. Pra você ver o transtorno que um objeto que eu nem gosto tanto assim consegue causar na minha vida, entendeu? Eu não sei se você aí do outro lado é um defensor dos guarda-chuvas. Se você eu sinto muitíssimo pela sua existência, pois deve ser muito triste defender algo tão falho quanto o guarda-chuva, assim como também é um negócio falho que é a publicidade, que na minha opinião é uma invenção da humanidade que não funciona. E eu não vou desenvolver esse pensamento. Isso vai ficar para um próximo episódio, entendeu? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É uma experiência frustrante que eu passo cotidianamente morando na Terra da Garoa. Espero que, se você tem uma história com guarda-chuva, manda pra mim. Já pensou? Eu lendo essa história e fazendo comentários sobre o seu uso do guarda-chuva? É isso. Eu espero ver vocês na semana que vem e até a próxima. Falou!